esteja de ti distanciado, no entanto, ao ouvir o teu chamado, pensei em ser aquilo que tu queres que eu seja. Mestre, quero ser um discípulo. Mestre, quero ser um discípulo. Eu quero ser um novo ser, eu quero estar aonde estás, Mestre. Quero ser um Olá, tudo bem com você? Eu espero que tudo esteja ótimo. Estamos juntos em uma jornada buscando crescimento espiritual em um processo que nós chamamos de discipulado moderno. O que é isso? É você se aproximar de Cristo, o mestre dos mestres, ter uma vida dedicada a Ele, seguindo as suas orientações e vivendo uma vida de aprendizado constante, contínuo, até a volta de Jesus. O ideal é nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Afinal de contas, nós recebemos o seu chamado, nós recebemos o seu convite, aceitamos esse convite e hoje nós queremos ser semelhantes a Jesus. Tem até aquele hino bonito, né, que diz assim, mais semelhante a Jesus, é o que mais eu preciso na vida, é o que mais eu quero. É o seu desejo também? Então vamos juntos nesta caminhada. Nós já temos 3 aulas, esta é a 4ª aula, e eu quero convidar você a embarcar comigo nesta doce aventura, nessa aventura maravilhosa, nos tornando cada vez mais um discípulo de Jesus. Talvez você esteja se perguntando, mas pastor, eu já sou um discípulo? Eu já fiz esse compromisso com ele. Parabéns se você já tem esse compromisso com Jesus e você se considera um discípulo. Mas eu quero ser franco com você aqui. Eu quero ser transparente contigo. Eu já tenho alguns anos de caminhada que eu também assumi esse compromisso com Cristo de ser um seguidor dele. Mas quando eu olho para a Bíblia, esse livro extraordinário que ele deixou para nós, e vejo as características de um discípulo, eu percebo que tenho muito a crescer. Eu percebo que preciso melhorar em muitos aspectos. Por isso que eu sou tão interessado nesse assunto, porque eu preciso crescer, preciso me aproximar com equilíbrio, vivendo um discipulado nos tempos modernos, né? no tempo de hoje. Então, meus amigos, nós já vimos aqui algumas aulas e estamos realçando a importância de uma vida centrada na palavra de Deus. Você assumiu um compromisso com ele, é verdade, mas você vive a palavra? Jesus disse assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso aqui é um desafio. Ou você vai dizer assim, pastor, é impossível alguém viver tudo que a Bíblia diz, tudo que a Bíblia recomenda. Eu sei que é impossível, porque somos falhos e pecadores, mas não podemos baixar a meta, não podemos baixar o ideal, não podemos jogar por baixo, temos que mirar as estrelas, alcançar o mais alto patamar no nosso compromisso, nosso relacionamento com Deus. Então, vivendo a palavra todos os dias, procurando ter esta comunhão com Ele, é o assunto que nós estamos trabalhando aqui da cruz. A cruz tem 4 aspectos. Uma vida centrada na palavra, uma vida de oração, uma vida de renúncia, de entrega, e também o cuidado do corpo, como o templo do Espírito Santo, para que a mensagem chegue à nossa mente, ao nosso coração, e consigamos entender aquilo que Deus está falando para nós. Portanto, nessas primeiras 4 aulas, o assunto é esse, uma vida centrada na palavra de Deus. Depois vamos avançando, mais 4 aulas sobre a vida de oração de um discípulo de Jesus. Depois, mais 4 aulas, nós estaremos falando sobre a renúncia, a entrega, o que a gente precisa sacrificar, o que a gente precisa colocar no altar, o que precisamos abandonar. Uma vida de renúncia e reconhecendo o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. E, por fim, o cuidado do nosso corpo,
para que a mensagem chegue de uma maneira distinta à nossa mente e ao nosso coração. Hoje eu quero desafiar você a criar o hábito da comunhão. Temos falado sobre isso daqui. E olha, eu quero dizer para você o seguinte: se você começa o seu dia sem Deus, você vai ter um dia de estresse, né? O seu dia vai ser muito difícil, porque você sabe aquela frase, eu já mencionei aqui na aula anterior: se com Deus é difícil, imagine sem Ele. Então, alguém que quer ser um discípulo de Jesus, ele não pode começar o dia de qualquer maneira, né? Se envolvendo com as atividades desta terra, deste mundo, deixando Deus de lado. O discípulo, quando ele acorda, o primeiro pensamento dele o primeiro desejo dele a primeira intenção dele eu preciso ir à presença de Deus. Para quê? Para me consagrar a Ele e para perguntar para Ele quais são os planos que Ele tem para mim nesse dia. Olha, você sabe, Deus tem um plano para você. Deus tem um plano diário para você. E isso está bem claro na palavra de Deus. Eu quero aqui, colocar para você. Qual é o plano de Deus para a sua vida hoje? Você acordou e a sua primeira preocupação deve ser essa. Perguntar: Senhor, qual é o plano? O que nós vamos fazer hoje? Eu sei, tem gente que não tem nenhum planejamento pessoal das suas atividades diárias. E perguntar para Deus, então, se torna um tremendo desafio. Mas eu quero chamar a sua atenção para esse verso. Olha o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui, no Salmo 139, verso 16. Salmo 139, verso 16. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia comigo, como eu estou abrindo aqui a palavra nesta hora. Salmo 139, verso 16. Diz assim, os teus olhos me viram, os teus olhos viram a minha substância, ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Eu sei que muitas pessoas, quando leem esse verso aqui no Salmo 139, verso 16, é tentado a pensar em predestinação. Mas o que o salmista está querendo dizer aqui para nós é o seguinte: Deus tem um plano diário. Deus tem um plano. Todos os dias Deus tem um plano para você. E aí você se pergunta assim: mas como saber esse plano? Como que eu vou saber qual é o plano de Deus? Olha, o plano de Deus está escrito na palavra. Está aqui, está aqui na palavra. Você precisa, de manhã, ao acordar, ao começar o seu dia, perguntar: Senhor, quais são os planos para hoje? Me fale aqui através da sua palavra o que eu tenho que fazer hoje. Qual é a sua vontade para a minha vida hoje? Deus tem um plano, mas o inimigo também tem. Você sabe disso. Nós estamos sendo assediados todos os dias, né? E Mateus 6,34. Eu quero chamar você para esse texto. Dá uma olhadinha aqui comigo. Eu estou aqui em João, deixa eu voltar para Mateus, capítulo 6, verso 34. No Sermão do Monte, olha só o que o Senhor Jesus diz aqui, Mateus 6, verso 34. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Olha a parte final do verso 34. Basta ao dia o seu próprio mal. Ao mesmo tempo que Deus tem um plano, o mal também tem. E aí de manhã você tem que pensar assim: qual o plano que eu vou seguir hoje? O plano de Deus ou o plano do inimigo de Deus? Né? Interessante que Deus quer falar com você. Deus quer caminhar com você. Jesus Cristo quer sair com você para as suas atividades do dia a dia. E veja esse texto conhecido de Apocalipse 3:20. O que Apocalipse 3:20 diz? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Qual que é a ideia aqui desse verso de Apocalipse 3? É companheirismo. Jesus querendo fazer parte do seu dia a dia. Jesus querendo caminhar com você. Então, meu amigo,
ao levantar, ao acordar, a sua meta é convidar Jesus para ir com você. Para onde? Para onde você vai. Porque tem gente que faz a comunhão com ele 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, e é como se dissesse assim: Senhor, já fiz a minha parte. Olha, já busquei, já li, já orei. Agora se dá uma licencinha, que eu vou ali, aí você vai, né? Eu vou ali fazer as minhas coisas, e quando eu voltar no final do dia, eu te encontro aqui de novo. E deixa Jesus em casa, não leva Jesus para o mercado, para a feira, para o trabalho, para a escola, para o namoro, para os prazeres, para a diversão. É como se Jesus ficasse ali naquele quartinho. Não, a meta é o seguinte: Senhor, obrigado por me acordar hoje. Obrigado porque eu estou vivo. Teu Espírito me levantou, me acordou, me despertou nesta manhã. Quais são os teus planos? Vamos juntos? O Senhor me ajuda a desempenhar a tua vontade, a fazer a tua vontade aqui na terra. Não é? Então você sai junto com Jesus. Meus amigos, é ter comunhão com Deus. Agora, isso precisa ser um hábito, né? Não pode ser um negócio assim, uma vez aqui, outra vez acolá. O nosso grande desafio é fazer disso um hábito. E como é que se estabelece um hábito? E por que ter esta comunhão? Quais são os objetivos? Por que ter esta comunhão diária com Deus? Por que estabelecer esse alvo? Eu quero colocar aqui alguns benefícios, alguns objetivos para esta comunhão diária. Primeiro, para nossa saúde espiritual. Você precisa desta comunhão com Deus. Olha, se você quer ser um discípulo de Jesus, você tem que imitar o que Jesus fazia, não é? É lógico que você não vai fazer exatamente como ele fazia, porque ele é, né, o mestre dos mestres. Mas você se lembra que Jesus falou assim: obras maiores do que essas vocês farão? Nós podemos fazer obras extraordinárias para Deus. E aqui está, ó, o segredo. Marcos capítulo 1, verso 35. Olha aqui, Marcos capítulo 1, verso 35. Vamos ver esse exemplo? Aqui diz o seguinte, ó: tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Olha o segredo do poder de Jesus aqui, da comunhão que ele tinha com o Pai. Ele tinha o costume de manhã fazer a sua comunhão com o Pai. Na madrugada, não tinha horário para Jesus, né? Mas era um costume dele mesmo fazer isso aqui, ó. Mateus 4:4 é um verso bem conhecido no contexto das tentações ali no deserto. Mateus 4:4, Jesus respondendo ao diabo, ele diz assim, ó: Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, para você ter saúde espiritual, você precisa se alimentar da palavra. Quando? Todos os dias. Todos os dias você precisa se alimentar da palavra de Deus, né? Comer arroz e feijão, você come todos os dias. Algumas pessoas não comem arroz e feijão todos os dias, mas se alimentam, né, todos os dias para ter saúde física. Para ter saúde espiritual, é fundamental você ter esta comunhão com Ele todos os dias. Aí eu pergunto para você, você tem a comunhão com Deus todos os dias? Ou só na sexta-feira à noite, porque sábado de manhã você tem as suas responsabilidades na igreja? Ou você só tem comunhão com Deus na hora do aperto, das dificuldades? Você está passando por uma provação, você está enfrentando uma doença, você está se preparando para um concurso, você está perdendo alguém no seu relacionamento, aí você procura esse relacionamento com Jesus. Não, o objetivo é você ter comunhão com Ele todos os dias. Para quê? Para que você tenha saúde espiritual. Geralmente as pessoas fazem aqueles pedidos na quarta-feira dizendo assim, olhe por minha vida espiritual. Mas seria interessante, antes de orar, perguntar para essa pessoa o que ela está fazendo para ter essa saúde espiritual. Se a vida espiritual está fraca, o primeiro passo, o primeiro ponto para uma vida espiritual estar fraca é não ter a comunhão com Deus, não ter contato com a palavra. Eu costumo dizer que por detrás de uma apostasia, de um abandono da fé, tem sempre uma Bíblia fechada. A pessoa já não estuda mais a palavra de Deus, a pessoa já não tem essa comunhão de perguntar todos os dias, Senhor, quais são os planos? Então, o primeiro objetivo para essa comunhão diária é ter saúde espiritual. Qual é o segundo? Vamos avançar aqui o segundo objetivo.
você tem uma comunhão com Deus todos os dias para adorar ao Senhor. Esse é o objetivo. Tá? É lógico que você tem benefícios, você vai receber muitas coisas como fruto desse relacionamento, sim, mas o primeiro deles é esse, adorar ao Senhor. E eu quero convidar você a ler esse verso aqui comigo, do Salmo 29, verso 2. Olha que salmo bonito. Eu estou chegando lá. Vamos lá, 29, verso 2. Aqui Davi está dizendo, olha que coisa. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Então, a comunhão diária, ela tem esse objetivo, adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Mas, pastor, esse texto aí não está falando da adoração coletiva, de você ir para a igreja, adorar na beleza da sua santidade, especialmente no dia de sábado? Sim, pode ser. Mas aqui quem está falando é Davi, ó. Deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor a glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorem o Senhor na beleza da sua santidade. E cá para nós, meus amigos, a adoração coletiva, ela é um reflexo da adoração individual. Se a sua adoração individual, o seu momento de comunhão é forte, lá na igreja, sábado, na quarta, no domingo, ou qualquer dia, a adoração vai ser significativa, vai ser pulsante, vai ser uma adoração vibrante, porque você tem uma experiência pessoal com ele. Agora, se você não tem uma experiência com ele, não conhece, não busca, não se relaciona com ele durante a semana, durante os seus dias, possivelmente o culto de sábado, por mais que o pastor faça loucuras na igreja, a igreja planeja um culto bem organizado, bem dinâmico, você vai olhar e falar assim, mas que sem graça isso daqui. Então, você tem a sua comunhão, primeiro, para adorar a Deus. Terceiro, olha esse outro texto aqui maravilhoso, ó, Salmo 37, verso 4. Vamos ler juntos? Salmo 37, verso 4. Está aqui na palavra de Deus. Diz assim, ó, agrade-se do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Vamos para o 16, 11. Salmo 16, verso 11. Salmo 16, 11 diz assim, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Olha só o que o salmista está dizendo aqui, um hino de Davi, na presença de Deus há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Que maravilha você estar na presença de Deus, não? Quando você tem esse encontro pessoal com ele, você diz como Davi aqui, ó, Senhor, aqui está a minha fonte de prazer, a minha fonte de alegria. Que delícia estar diante do Senhor, tendo essa comunhão, ouvindo a sua voz, falando com o Senhor, recebendo as tuas mensagens e conhecendo quais são os teus planos para mim hoje. Então, ter comunhão é ter prazer, é ter companheirismo, é encontrar a fonte de prazer. Mas tem um outro objetivo ainda. Por que você deve ter a sua comunhão com Deus? Para você crescer à imagem de Cristo. Esse é o objetivo, crescer à imagem de Cristo. E aqui tem esse texto de 2 Pedro, capítulo 1. Vamos ler novamente? Vamos ler mais uma vez a palavra de Deus? Então, aqui está, olha só. 2 Pedro 1, verso 3 e 4. Eu vou ler aqui e você me acompanha. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4, que diz assim, ó. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Que texto fantástico esse, não? Da palavra de Deus. Olha só, através do conhecimento daquele que nos chamou, através do conhecimento de Jesus Cristo. Eu acho que esse que tem que ser o grande objetivo da sua comunhão com Deus. Conhecer as virtudes daquele que te chamou, adorar aquele que te chamou. Que delícia! E aí ele diz assim, através desse conhecimento que nos chamou, daquele que nos chamou, nós podemos
chegar à vida, nós podemos chegar à piedade, nós podemos receber muito grandes promessas e nos tornarmos coparticipantes da natureza divina. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo aqui? Se você tiver uma comunhão com ele, você vai se tornar parecido com ele. Aquele outro texto da palavra que diz assim, pela contemplação nós somos transformados. Você olha para Jesus, você passa tempo com ele, com o passar do tempo você vai estar falando igualzinho. Lembra Pedro, quando ele foi reconhecido ali na casa de Caifás, uma criada passou, uma empregada passou e falou assim, você certamente é um deles. Não sou. Aí veio alguém e falou assim, não, você é sim um deles. O teu falar te denuncia. Você fala igual ele. E é verdade, queridos, quando você fala muito com Deus, quando você tem companheirismo com ele, quando você está sempre na presença dele, o que vai acontecer? O seu rosto vai brilhar. As pessoas vão perceber que você esteve com ele. Né? Então, a comunhão é para isso. Vamos recapitular? 3 objetivos aqui que nós colocamos. O primeiro, vamos lá? Ter saúde espiritual. Segundo objetivo, adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Terceiro objetivo, encontrar deleite e alegria na presença de Deus. E o quarto objetivo, para ter uma comunhão com Cristo, é crescer à semelhança, à imagem de Cristo Jesus. Aí você me pergunta, mas como eu vou fazer para criar esse hábito? Porque é difícil. Como é que se cria um hábito? Olha, o hábito de pentear o cabelo de manhã. Né? Você fez uma vez, 2 vezes, 3 vezes, hoje se torna normal. Escovar os dentes após as refeições. Como que você aprendeu isso? Fazendo 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Hoje é natural. Terminou de comer, você pega lá a escova e vai escovar os dentes. Os hábitos que você criou foram estabelecidos mediante a repetição. E esta comunhão com Deus, esse hábito de buscar a comunhão com Deus, como criar isso? Como? Então, vamos lá. Como criar o hábito da comunhão? Primeira dica que eu dou para você. Escolha um tempo específico. Olhe para a sua agenda pessoal e pense, qual o melhor horário do dia para eu ter essa comunhão com Deus? É lógico que essa comunhão não deve ser assim, só um momento, 15 minutos, como eu falei no início. Você tem que estar em comunhão todo o tempo. Mas aquele momento especial de estar em contato com a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, examinar a palavra de Deus, quando que vai ser? Vai ser de manhã? Vai ser ao meio-dia? Vai ser à tarde? Vai ser à noite? Primeira coisa, escolha um tempo específico. Escolha um tempo específico. Defina na sua agenda, no seu calendário. Vai ser de manhã, de tarde, de noite, antes de sair para o trabalho, quando as crianças estão na escola, quando eu estou sozinho aqui em casa, de madrugada, que é mais silencioso, não tem barulho na rua, não tem crianças andando pela casa. Qual vai ser o seu horário? Para criar o hábito, defina. Defina esse dia e vamos adiante. Segundo ponto, segunda dica que eu quero dar para você, escolha um lugar específico. Onde vai ser essa comunhão? Vai ser lá na sala, no quarto? Onde será? Qual vai ser o local para essa comunhão com Deus? Defina isso, prepare o ambiente, né? Se for no quarto, cuidado, hein? Se tiver escurinho, aquela coberta ali, você pode dormir. Mas o importante é você estabelecer esse lugar específico. Depois que você definiu o horário e o local, você precisa reunir os recursos necessários para a sua comunhão com Deus. Então, pegue ali a sua Bíblia, o comentário bíblico, o livro do Espírito e Profecia, a lição da Escola Sabatina, um caderno, uma caneta. Coloque ao seu alcance aquilo que você precisa. Porque se você está lá fazendo a sua comunhão, deu vontade de tomar água, aí você vai à cozinha buscar, né, água. Aí enquanto você está indo buscar a água, o gato passa,
o passarinho bate na janela, você vê uma louça fora do lugar, você, oh, mas eu vou... Aí distrai. A distração vem de qualquer jeito. Tanta coisa lá... E vou dizer outra coisa para você, sabe? Quando você faz assim, é mais fácil o inimigo te passar uma rasteira. Ele te apresenta ideias, ele cria situações para que você esqueça do que você estava fazendo. Então, reúna, coloque ao seu alcance. Se você tem esse costume de tomar água toda hora, já deixa ali na mesa a sua garrafinha com água. Porque você está orando, né? Então, você já tem assim, aqui na sua mesa, né? Ah, ih, meu nariz aqui está ruim. Já coloque na mesa também o seu rolo de papel higiênico. Ah, o meu olho fica irritado. Já tem a sua mão o colírio. Ah, eu vou precisar de caneta. A caneta já está ao seu alcance. Ah, mas eu estou usando lápis, né? Eu gosto do lápis. O lápis também já está ao seu alcance. Ah, e se eu errar? Vou precisar da borracha. Então, a borracha já está aqui ao seu alcance. Deixe na sua mesa tudo aquilo que você precisa. Ah, eu vou precisar de um comentário bíblico. Já deixa aqui na sua mesa o comentário bíblico. Ah, eu quero uma outra versão da Bíblia. Você já tem aqui também ao seu alcance a outra versão. Deixe tudo ao seu redor preparadinho para que naquela 1 hora que você vai ter a sua comunhão com Deus, você se concentre nisso. Não deixe as coisas espalhadas para ir buscar e tal. Esse é um problema, tá? Outra coisa, meus queridos, tenha atitudes corretas na presença de Deus. E eu quero dizer para você o seguinte, olha, não é porque você está na sua casa, no seu quarto, que você vai estar na presença de Deus de qualquer forma. Uma coisa que acontece muito quando as pessoas estão tendo comunhão com Deus é devagar, né? Você está aqui estudando, aí orando, e aí vem aquele pensamento do trabalho, você viaja na mente, não se concentra. Quando você percebe, ih, rapaz, eu estava falando com Deus, acabei esquecendo, olha, fui pensar lá no futebol, fui pensar na louça que tem que lavar, no pão que tem que fazer, na comida, no almoço, na compra, na conta, os boletos que chegaram. Deixa eu voltar aqui. Então, tenha atitude correta na presença de Deus. Entendeu isso? Com reverência, você está na presença do Altíssimo. Então, não permita que nada nem ninguém roube esse momento de você. E cuidado com sono, né? Cuidado, porque senão você acaba dormindo, dependendo da hora, né? Como vencer os problemas e os desafios para essa comunhão? Nós temos alguns problemas. Deixa eu colocar aqui alguns para você. O problema da disciplina. Você fez hoje essa comunhão, aí amanhã você já tem que sair correndo, não deu tempo. Olha, seja disciplinado. Para você criar um hábito, você precisa ser disciplinado. Por exemplo, fazer exercícios físicos, você precisa de disciplina. Faz hoje, amanhã, repete, até você criar o hábito. E não é diferente. Então, tem gente que tem dificuldade assim, não, marco às 5 horas, aí dá 5 horas da manhã, que é o momento que ele definiu, aí o telefone toca, o despertador, eu estou com sono, e aí, mais um pouquinho só, mais 5 minutinhos aqui, já eu levanto para a comunhão. Não faça isso. Para você vencer, para você ter disciplina, levante-se imediatamente. Deu o horário da sua comunhão, levante-se. Não fique enrolando no meio de campo. Entendeu? Não fique enrolando. Imediatamente. Levante-se imediatamente. E outra coisa importante. Tenha consciência da sua comunhão. Tá? Você está tendo comunhão com o Rei do Universo, gente. Não é pouca coisa, não. Você está falando com Deus, Criador do céu e da terra. Então, olha, tenha consciência disso. Epa, chegou a hora. Eu gosto de ser pontual nos meus compromissos. Eu gosto, nem sempre eu consigo, né, ser pontual. Mas se você tivesse um compromisso aí com o prefeito, com o vereador, com alguém importante, você não zelaria para ser pontual, colocar uma roupa, se arrumar para essa comunhão? Tenha consciência também da sua comunhão com Deus, tá? Você está falando com Ele. Outro problema, queridos, o problema da distração, aquilo que eu mencionei aqui agora há pouco. Tenha muito cuidado com isso, tá? Tenha muito cuidado, concentre-se. Se você tem dificuldade e você é facilmente distraído, você deixa Deus sozinho na sua comunhão, você divaga muito,
Vou dar uma sugestão para você na hora que você estiver lendo a palavra de Deus. Tenha sempre à mão uma caneta e um papel para você poder anotar as suas ideias. Se você faz isso, o que acontece? Você escrevendo, se concentrando no que você está escrevendo, fica mais fácil, entendeu? Fica mais fácil você manter o foco, você não se distrair. Agora, outra coisa, além disso, você pode ler em voz alta. Eu tenho dificuldades, pastor, eu tenho dificuldade de entender o texto. Eu estou lendo aqui, daqui a pouco, nem sei o que eu estou lendo, deixa eu ler de novo. Então, faz o seguinte, você pode fazer esse exercício, ó, vá para frente do espelho, olha para aquela pessoa que aparece ali, apareceu? Apareceu aquela pessoa ali, na frente do espelho? Olhe para ela e diz assim, presta atenção aqui que eu vou ler para você, ó. Vou ler. Você vai ler hoje o quê? Ah, sim, hoje é Marcos capítulo 10, tá? Marcos capítulo 10. Então, se você tem dificuldade de concentrar, leia em voz alta. Então, você começa lá, olhando para aquela pessoa no espelho. Assim, ó, presta atenção aqui o que eu vou ler para você. Olha só. Saindo dali, Jesus foi para o território da Judéia e para além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. Então você vai lendo, olhando para aquela pessoa que está no espelho. E aí você imagina assim, eu tenho que ler para que aquela pessoa lá entenda o que eu estou lendo. Tá entendendo? Então essa leitura em voz alta pode ajudar você até melhorar a sua leitura, né? Imagine se, por exemplo, você, olha, eu estou na frente de uma congregação, deixa eu ler em voz alta. Tá? Então, é uma técnica para você ter cuidado e evitar a distração aí no momento da sua comunhão com Deus. Tem outros problemas para a comunhão. O problema do desânimo. Tem gente que desanima na leitura da palavra de Deus. Ah, esse texto é difícil, mas não é impossível, não se subestime. Né? Olha, você tem sabedoria. Se você não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá para você e você vai compreender o texto. Não se desanime. Eu quero dizer para você o seguinte, é perigoso você confiar no seu coração. Enganoso é o coração, tá? Não se dê por vencido. Siga adiante. Vá adiante. Então, seguindo essas dicas aqui, meus amigos, eu tenho certeza que você vai criar o hábito, tá bom? O hábito de se consagrar a Deus todos os dias, buscando dele a pergunta, Senhor, quais são os teus planos para mim hoje? Quero fazer a tua vontade. Então, me ensine através da tua palavra. Tem gente que fica perguntando assim, Senhor, eu devo fazer isso? Senhor, eu devo fazer aquilo outro? Devo namorar esse rapaz? Não, a palavra já tem muitas dicas sobre relacionamento, sobre trabalho, o que fazer, o que deixar de fazer. Se você for a palavra com desejo de aprender, eu tenho certeza que Deus vai ensinar você. Tá bom? Eu quero ler aqui um texto de Ellen White, que está no livro Caminho a Cristo, página 70. Diz assim, consagrai-vos a Deus pela manhã, fazei disto a vossa primeira tarefa. Esse é um desafio para você, é um desafio para mim. Que Deus o abençoe, que você crie o hábito da comunhão com Ele todos os dias. Consagrai-vos a Deus pela manhã, fazei disto a vossa primeira tarefa. Caminho a Cristo, página 70. Encontre prazer e alegria na presença de Deus, estudando a sua palavra todos os dias. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor o ajude a ser um discípulo moderno. Eu quero terminar fazendo uma oração com você. Querido Deus, muito obrigado. Obrigado por essa oportunidade e obrigado porque o Senhor nos convida todas as manhãs para andarmos na tua presença. Queremos ter esta comunhão contigo. Queremos andar com o Senhor e queremos que o Senhor seja o nosso companheiro em todos os lugares, nos orientando, nos falando, nos ensinando como melhor te servir e nos ajudando a sermos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. É o desejo do nosso coração. Queremos ser discípulos modernos para honrar e glorificar o teu nome. Rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado e fique atento à próxima aula que nós colocaremos aqui no canal. Que Deus abençoe a todos vocês. Semelhante a Jesus, é o que mais eu desejo na vida. Mais semelhante
a minha vida não seja o que tu queres, talvez ainda esteja